Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 10 de Oséias. Ai, que sol lindo, gente. E é isso. Daqui a pouco eu vou ali dar uma caminhadinha para ir para minha médica. E eu amo caminhar nesse tempo, assim, nesse período, né? Que tá bem fresquinho, o ar tá bem gostoso, o sol tá gostoso, né, fraquinho, mas, né, dá pra sentir, assim, a vitamina D. Ai, é muito bom. E principalmente caminhando, assim, eu sinto que minha respiração melhora, meu fôlego melhora, tudo melhora. Então, se você não tem o costume, quem sabe pode aí experimentar, é uma dica. Não é bom aqui para nossa iluminação, né, gente? Pronto, resolvi. E é isso, vamos começar orando. E aí a gente já parte para nossa leitura, amém? Amém, Deus. Ai, tem um bicho aqui. Amém, Deus, obrigada pelo dia de hoje, Deus, obrigada por esse dia bonito, obrigada, Deus, pelo amanhecer em nossa janela, obrigada por todas as coisas que o Senhor faz, Deus, e que podemos confiar em Ti, que o Senhor há de fazer por nós e em nós. Colocamos diante de Ti este dia, Pai, todos os nossos afazeres, trabalho, trânsito, sabe, Paizinho, em nome de Jesus, conduza-nos em cada coisa, nos ajude, nos sustenta, nos protege, nos dê os Teus livramentos, em nome de Jesus. E eu coloco diante de Ti a leitura dessa palavra, que venha um entendimento necessário, que o Senhor fale conosco de alguma forma. Usa a minha vida, se possível for, que eu diminua e o Senhor cresça em mim. É o que eu oro, que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Bora. Vai dizer assim: o povo de Israel é como uma parreira cheia de uvas. Quanto mais ricos ficaram, mais altares construíram. E quanto mais a nação progredia, mais colunas do deus Baal foram levantadas. Eles não são fiéis a Deus e agora eles terão de pagar pelo seu pecado. O Senhor quebrará os seus altares e derrubará as colunas do deus Baal. Eles vão dizer: não temos rei porque não tememos a Deus. E se tivéssemos um rei, o que é que ele poderia fazer por nós? Eles só dizem mentiras, todos juram falso e fazem acordos que não pretendem cumprir. E aquilo que chamam de justiça é tão perigoso como a erva venenosa que cresce em campo arado. O povo que mora em Samaria ficará com medo e chorará quando o bezerro de ouro de Bet-Avém for levado embora. Sacerdotes pagãos ficarão desesperados ao perderem esse ídolo que era a sua glória, pois será levado para a Assíria como presente para o grande imperador. E o povo de Israel ficará com vergonha dos conselhos que seguiu. O rei de Israel será levado embora como um cisco que é carregado pela correnteza. Os altares dos montes de Avém, onde o povo adora ídolos, serão destruídos e ficarão cobertos de mato e de espinhos. O povo dirá às montanhas: caiam em cima de nós, e aos montes: caiam em cima de nós. O Senhor Deus diz: desde o tempo em que pecou em Gibeá, o povo de Israel não tem parado de pecar. Por isso, em Gibeá a guerra alcançará essa gente perversa. Eu os atacarei e castigarei. Nações se juntarão contra eles quando eu os castigar por causa dos seus muitos pecados. Israel era como uma bezerra mansa que gosta de pisar o trigo para tirar a casca. Coloquei uma canga no seu belo pescoço para que ele puxasse o arado. Vou usar Judá e Israel para trabalharem na lavoura. Eu lhes disse: preparem os campos para a lavoura, semeiem a justiça e colham as bênçãos que o amor produzirá, pois já é tempo de vocês se voltarem para mim, o Senhor, e eu farei chover sobre vocês a chuva da salvação.
Mas, em vez disso, vocês plantaram a maldade, colheram a injustiça e comeram os frutos da mentira. Vocês confiaram nos seus carros de guerra e no grande número dos seus soldados, e por isso a guerra chegará até vocês, e as suas fortalezas serão destruídas. Acontecerá com vocês o mesmo que aconteceu com o rei Salmão, quando o rei Salmão fez guerra contra Bet-Arbel. Ele arrasou a cidade e despedaçou as mulheres e os seus filhos. É isso que acontecerá com o povo de Israel por causa da sua grande maldade. E quando o sol nascer, o rei de Israel morrerá. Então, gente, uma das partes que me chamou muita atenção é esse primeiro versículo, que vai dizer: o povo de Israel é como uma parreira cheia de uvas. Quanto mais ricos ficaram, mais altares construíram. E quanto mais a nação progredia, mais colunas do deus Baal foram levantadas. Vocês já repararam que quanto mais rica uma pessoa fica, mais ela tende a se desvencilhar de Deus, acreditando que ela consegue, que ela tem o poder, que ela, poxa, cheguei até aqui, eu acho que eu consigo ir mais um pouquinho. E aí nos próximos versículos vai falar um pouco sobre isso, né? Vai falar que eles optaram, né? Não temos rei. O povo ali estava se rebelando contra o rei, não queria saber. E aí, né? E aí até o fim vai falar que ele, nem rei, nem senhor, pelo contrário, eles acreditavam naquilo que eles mesmos construíam, adoravam e levantaram ali, que eram os altares de Baal. Então era tipo assim, eu acredito naquilo que eu faço. Altares de Baal, né? Baal, ele é representado ali pelo Senhor da riqueza, né? Senhor da, enfim, não sei exatamente, não lembrei de pegar. Mas a gente já conhece ele tipo como um deus do dinheiro, né? Deus do poder e tal. E aí, se a gente traz para a nossa vivência, a gente entende um pouco sobre isso. A gente vai por esse caminho assim de que quantas vezes quando a gente constrói algumas coisas, constrói algumas riquezas, a gente para de depender, de confiar, né? E aí Deus nos manda fazer algo, só que a gente, já construiu aquilo no nosso coração de que daquele jeito dá certo, de que daquela outra maneira que a gente entende é melhor. Vamos colocar aqui coisas práticas. Por exemplo, em Brasília é concurso público. É só desse jeito que a gente ganha dinheiro. Não só desse jeito, mas assim, aqui é o principal fundamento, né? O principal fundamento, ó. É o principal... Em Brasília, gente, é muita gente correndo atrás de concurso. São Paulo, às vezes, há muita gente correndo atrás ali de ou comércio, ou indústria, ou fama, né? Arte. Eu acredito que são essas as áreas, assim, onde São Paulo, né, meio que se sustenta, enfim, dá certo. Então, as pessoas já têm aquilo na sua mente delimitadas e correm atrás daquilo. Enquanto Deus está falando, cara, prepara os campos para a lavoura, semeiem a justiça, colham as bênçãos que o amor produzirá, pois já é tempo de vocês se voltarem para mim, o Senhor, e eu farei chover sobre vocês a chuva da salvação. Mas, em vez disso, vocês plantaram a maldade, colheram a injustiça e comeram os frutos da mentira. Vocês confiaram nos seus carros de guerra. Enquanto Deus estava falando para semear, eles estavam
achando, determinando em suas mentes, em seus corações, que o melhor era ali ocupar território, tipo, guerrear por, né? Eles confiaram então nos carros de guerra, no grande número dos seus soldados, e por isso a guerra chegará até vocês e as suas fortalezas serão destruídas. Então, esse capítulo ele vai falar um pouco pra gente a respeito disso, sabe? Dessa independência que o homem toma depois que quanto mais ficam ricos, mais altares, né? Mais altares eles constroem. Quanto mais a nação progride, mais colunas do Deus Baal eles levantam. Mais aquilo que eles entendem, o que é bom, o que é certo, eles erguem. Eles vão, né, deixando, né, em alta ali. E aí eles não querem mais saber a opinião de ninguém, não quer mais saber a opinião de governante, não quer mais saber a opinião de Deus, não quer saber, não, que não sei o quê. E não que eles estejam mentindo, né? Vai dizer aqui, eles vão dizer, não temos rei porque não tememos a Deus. E se tivéssemos um rei, o que é que ele poderia fazer por nós? Eles só dizem mentiras, todos juram falso, fazem acordos que não pretendem cumprir. Ok, errado eles não estão. Mas, sabe, o Senhor vai falar mais pra frente, não sei onde, não sou boa de referência, mas o Senhor vai falar, todo governo é constituído por Deus, sabe, desde a época de né, que a gente leu, de Gibeá, se eu não me engano, né, eu acho que é Gilgal, quando o rei Saul foi levantado, o rei Davi, na verdade, foi levantado, né, o rei Saul foi levantado e aí naquela braveza de Deus também, porque eles optaram, né? Eles deixaram o governo de Deus e queriam o governo dos homens, conforme as outras nações. Mas aí depois de Saul, Deus falou, cara, eu vou dar um rei legal para vocês. E aí eu quero que vocês entendam que todo rei que partir desse tipo de coração, de entendimento que teve o rei Davi, é esse o tipo de governo que eu quero, que eu tenho para vocês, sabe? E claro, nem todos são, mas a palavra vai dizer que todo governo é constituído por Deus. Enfim, e é importante. Mas as pessoas, elas decidiram, né? Elas decidiram ir por conta própria. Falando aqui do capítulo, né? Então, elas decidiram ali tomar o seu rumo próprio e dizer, cara, a gente sabe o que é melhor pra gente, a gente tem feito de um jeito e tem dado certo. E qual é o certo? Qual é o sucesso? Qual é, sabe, o que realmente é bom pra caramba? Sabe, o que realmente é dar certo? Dar certo é ter dinheiro, é ter sucesso, é ter fama, é ter família, tudo bem, tudo certo, tudo ok. Mesmo em troca do Senhor falando, cara, planta lavoura, semeiam, sabe? Façam ali para vocês colherem as bênçãos da justiça, sabe? Para vocês, é tempo de vocês se voltarem para mim, se voltarem, sabe? Para os seus ancestrais, até mesmo para sua. Eu não tô falando isso literalmente, né, gente? Mas é tempo da gente olhar para Deus e perguntar a Deus o que o Senhor quer de nós, Deus. Sabe, eu acho que isso é o certo, isso daqui, poxa, Deus, isso daqui ia dar tão certo. Gente, só Deus sabe. Só Deus sabe o tanto que eu lutei, assim, o tanto que eu não queria concurso, né? Não. Mas o tanto que eu estudei para concurso, sabe? E o Senhor falando, planta lavoura, sabe? Se junta a mim, se una a mim. E não que seja errado estudar para o concurso. Tem gente que vai ser chamado para isso. Nós estamos precisando muito de servidores públicos muito bons, sabe? Então é isso, gente. Então, assim, mas o que você considera o certo nem sempre é o que o Senhor quer, sabe? E para mim,
digamos, né? Não deu certo, entre aspas. Mas o Senhor nunca me deixou faltar nada, sabe? O Senhor tem sido, assim, fiel. E, né, eu já contei aqui, eu tenho mais a contar. Meu tempo se esgotou. Mas é isso, gente. Deus abençoe. Boa quarta para vocês. Vamos pensar a respeito disso. O que é o certo? O que é sucesso, né? Amém? Beijo. Tchau, tchau.